Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês por estarem presentes aqui no nosso Festival Jornada da Heroína, nosso primeiro festival dedicado ao protagonismo feminino. Fico muito contente de estar aqui. A Luísa do Era não pode estar participando hoje, mas já deixo o abraço dela no agradecimento também, tá, gente? Muito, muito obrigada. Espero que esse compartilhamento de conhecimentos possam ajudar vocês. Aproveitem as dicas da Ariane, né? Porque hoje, amanhã vai ser o último dia de inscrição do concurso de argumento, aí já vai dar aquela revisadinha básica para enviar, porque eu sei que muita gente está na última revisão para enviar para o concurso de argumento. Então, aproveitem aí, desfrutem desse conhecimento da Ariane, perguntem tudo o que vocês quiserem. Aproveitem, tá, gente? Lembrando que depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está gravando, vai subir lá no canal do YouTube do Roteiros e Narrativas. Então, vocês podem voltar a dar uma olhada na aula lá depois, mas é sempre bom participar ao vivo e vocês já tiram suas dúvidas, né? Então, é isso, gente. Deixa eu... Lembrando que o concurso vai até amanhã, dia 7, meia-noite, está aberto o formulário. Durante todo o mês de março, a gente vai ter vários workshops, encontros, palestras. Então, fiquem ligados para vocês não perderem. A partir de amanhã, também vai estar rolando lá no canal do YouTube a mostra de curtas, gente. Então, vai estar liberado lá os curtas selecionados, semifinalistas, para vocês votarem e assistirem. Então, quem quiser também pode ir lá, o link está lá na bio do YouTube, do Roteiros Narrativos. A gente também pode pesquisar lá, Roteiros e Narrativos no YouTube, que vocês encontram a gente lá, tá? Então, como que vai funcionar aqui? Eu já fiz todas as apresentações, já falei tudo que tinha que falar. Daqui a pouco eu vou passar para a Ariane, ela vai se apresentar e começar a dar a aula dela, falar tudo que ela deseja aí. E no final a gente faz as perguntas, tá, gente? A gente sempre deixa as perguntas para o final. Primeiro a gente faz as perguntas do chat e depois a gente abre para vocês estarem falando, perguntando o que vocês quiserem, tá certo? Eu vou estar aqui o tempo inteiro falando, ajudando, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, gente? Pode mandar aqui no chat, no WhatsApp, no Insta, tá tudo aberto aqui os canais, que eu estou olhando o pessoal aqui também. Então, é isso, gente. Ariane, fica à vontade, se apresenta seus filmes, fica à vontade aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no Roteiros e Narrativas, nesse workshop. Quero agradecer a Gabi pelo convite. Ela entrou em contato comigo através do nosso Insta, fez o convite e a gente de imediato aceitou, porque é sempre um prazer a gente estar aqui fazendo essas parcerias, cooperando e colaborando com o nosso conhecimento, dividindo o nosso conhecimento e também aprendendo com vocês. Eu sempre aprendo com todo mundo muito, sempre aprendo muito com meus alunos, sempre aprendo muito com todo mundo que a gente compartilha, porque é uma troca, né? A gente compartilha o conhecimento que a gente tem e a gente recebe de vocês o conhecimento que vocês têm e que vocês passam para a gente também. Eu sou a Ariane Soares, da Soul Filmes, do canal Soul Filmes. O meu canal lá no YouTube sobre roteiro e projeto audiovisual nasceu em 2019, quando eu me formei em cinema em 2018, e eu sou carioca, mas eu saí do Rio de Janeiro e me mudei para Manaus. Não sei se vai ter alguém aqui do Amazonas, lá do norte, por aqui, mas eu me mudei para Manaus por conta do meu esposo, que foi enviado para lá. E aí, lá em Manaus ainda, completamente fora do mercado, porque não conhecia ninguém, cheguei em Manaus sem conhecer absolutamente ninguém, eu resolvi... eu já tinha essa vontade já no meu coração, e aí eu resolvi criar esse canal Soul Filmes para falar e para compartilhar sobre roteiros e sobre projeto audiovisual também, né? Que é o que a gente faz depois que um roteiro está pronto. Muitas pessoas concluem os seus roteiros, finalizam seus roteiros, o roteiro está pronto para ser criado, está pronto para ser gravado, mas ainda falta transformar esse roteiro em um projeto audiovisual, que é aquilo que nós vamos apresentar, enfim, para as produtoras, players, distribuidoras e etc. Então, a gente trabalha nesse viés aí dessa transformação desse roteiro em projeto audiovisual.
E aí a Soul Filmes nasceu lá em Manaus com esse intuito de auxiliar, de criar essa linha, essa ponte entre roteiros e produtoras através aqui da internet. Hoje eu não moro mais em Manaus, hoje eu moro em Minas, sou mineira de coração hoje, estou aqui há 2 anos em Minas Gerais, mas a gente continua o nosso trabalho aqui com a Soul Filmes. E aí a Gabi entrou em contato comigo para a gente fazer essa parceria aqui nesse workshop, e eu aceitei com muito prazer. No final eu deixo para vocês aí, para quem ainda não conhece, tanto o nosso Insta quanto o nosso canal lá no YouTube também, para vocês se inscreverem e adquirirem também mais conhecimento aí que a gente vai compartilhando nas nossas redes sociais. Gabi me convidou para falar especificamente sobre argumento, e eu confesso que argumento é uma das perguntas que eu mais recebo, tanto no meu e-mail quanto em todos os canais de comunicação da Soul Filmes. As dúvidas que mais chegam são as dúvidas relacionadas a argumento. Porque, de fato, argumento, roteiro final, a gente encontra na internet. A gente encontra alguns roteiros prontos, disponíveis na internet para a gente baixar, fazer o download do PDF e analisar e aprender ali com aquele roteiro pronto. Mas é muito difícil a gente achar argumentos. E é por isso que tanta gente tem dúvida de como desenvolve esse argumento. Eu mesma, quando desenvolvi o meu primeiro argumento de forma profissional, eu fui, através de uma curadoria, eu fui selecionada para desenvolver um argumento de uma história real, de uma produção, uns 2 anos atrás. Essa produção ainda está em fase de captação de recursos. E aí eu entrei para uma participei de uma curadoria de uma produção que estava à procura de argumentistas para escrever o roteiro. Eu tinha acabado de me formar, entrei nessa seleção, passei, fui aprovada, fiz as entrevistas, fui aprovada para escrever esse argumento, só que eu não tinha experiência nenhuma com argumento, a não ser aqueles trabalhos que a gente faz na faculdade. E aí eu comecei a pesquisar detalhadamente, para me aprofundar na escrita do argumento, que eu já estava com o projeto na mão e precisava escrever o argumento. Não achei nada, eu não achei absolutamente nada em português. Eu tive que fazer minhas pesquisas em sites estrangeiros, em sites gringos, sites americanos, em site espanhol, para entender a fundo, para agregar mais conhecimento daquilo que eu já tinha, de ter exemplos profissionais de filmes produzidos, de argumentos, enfim. E aí eu tive que fazer essa pesquisa toda externa, toda em site estrangeiro. Foi quando eu percebi que a gente tem muito pouco conteúdo sobre argumento dentro daqui do nosso Brasil. E aí eu comecei também a desenvolver muito material falando sobre argumento nos nossos canais. E aí, enfim, desenvolvi o argumento. Esse argumento ainda está em processo de roteiro. O argumento foi finalizado, graças a Deus, ele está em processo de roteiro, está em processo lá de produção ainda, mas a minha parte foi concluída. Eu não fui a roteirista do projeto, eu fui a argumentista. Eu escrevi o argumento, e aí o argumento foi para a mão dos roteiristas, para eles desenvolverem o roteiro da história, que está nessa fase agora, esse primeiro projeto. Mas foi um perrengue que eu passei, né, assim que eu me formei, por não encontrar conteúdo específico falando sobre argumento. E essa oportunidade que vocês estão tendo aqui no Roteiros e Narrativas, com um workshop inteirinho só sobre argumento, eu espero que vocês possam absorver aí tudo que vocês puderem, podem tirar todas as suas dúvidas, aquilo que eu souber responder, eu vou responder a vocês com toda certeza. Se não souber, não sou dona da verdade e nem tenho todo o conhecimento do mundo, mas a gente está aqui para se ajudar naquilo que a gente pode. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente começar, de fato, a falar sobre argumento. Vou colocar ela aqui. Não sei se ela vai aparecer para vocês, só um minuto. Deixa eu achar ela aqui. Eu sempre agarro aqui na hora de fazer a apresentação.
Espera aí que minha tela sumiu para mim aqui. Qualquer coisa, se você não conseguir, você manda para mim e eu apresento por aqui daí também, tá? Tá bom, então acho que eu já vou até fazer isso. Eu estou agarrando aqui, não estou conseguindo colocar. Vou mandar para você. Tá. E, gente, assim, quem quiser fazer aquela divulgaçãozinha básica no story, tirando uns printzinhos, marcando roteiros narrativos de seu filme, fica à vontade, gente. A gente gosta de divulgação. Tá bom? Sim! Né, Ariane? Pois é. Ajuda o nosso trabalho a crescer. Isso, divulgaçãozinha sempre é bom. Você mandou? A hora que você mandar, você me avisa. Acabei de mandar. Você mandou no WhatsApp? Mandei no WhatsApp. Tá. Obrigada. Se você quiser já ir falando, Ariane, que eu estou abrindo aqui, pode demorar um pouco. Ok. Tá? A primeira coisa que a gente... Quando a gente vai... Eu acho que o primeiro passo para a gente construir o argumento, a gente começa lá de trás, né? Na legenda que desse post de divulgação do nosso workshop de hoje, a Gabi falou, são muitos os processos, e esse processo começa lá na ideia. Você tem uma ideia, e aí você vai transformar essa ideia numa storyline, a storyline você vai desenvolver a sinopse, da sinopse você vai desenvolver o argumento, vai passar para a escaleta, até você chegar à definição de roteiro final que a gente conhece. Sendo que, é claro que existem muitas pessoas, muitos profissionais aí do mercado que hoje escrevem direto roteiro, que hoje escrevem direto argumento, tem as suas peculiaridades na forma que melhor se adequa a descrever, naquela que você se adapta melhor. Mas, seguindo a linha de raciocínio bonitinha, redondinha, a gente começa a desenvolver o argumento lá pela ideia. Eu sempre gosto de... inclusive está lá no nosso slide, de onde pode surgir uma ideia. Uma ideia, ela pode surgir de qualquer lugar. Qualquer lugar pode servir de insight para uma ideia, para uma boa ideia. Né? Você pode ter um insight a partir de uma fotografia, um insight a partir de um livro que você leu, você pode ter um insight a partir de uma cidade que você viaja para algum lugar e você tem um insight a partir disso. Um insight a partir de uma experiência, a partir de uma visita no museu, a partir de histórias que você ouve de outras pessoas. Alguém te conta uma história dela, uma história do seu avô, do seu pai, do seu tio, do vizinho, e aquilo dali nasce um insight para uma história. E isso não quer dizer necessariamente que você está escrevendo a história daquela pessoa. Notícia de jornal, gente, frase de Twitter pode gerar um insight para você ter uma ideia. E eu fiz uma série inclusive de lives recentemente aqui no nosso canal, que eu falava justamente sobre isso. E uma que cabe muito aqui nessa aula, eu não sei se vocês... É claro, né? Claro que vocês já conhecem um clássico do século XX, a saga De Volta para o Futuro. A saga De Volta para o Futuro, o insight para esse sucesso que foi De Volta para o Futuro foi uma fotografia. O De Volta para o Futuro nasceu de uma fotografia. Para vocês terem ideia de que os insights podem surgir dos lugares mais inesperados. O autor de Volta para o Futuro, ele entrou de férias, ele trabalhava numa produtora, ele entrou de férias e foi visitar a família que morava no interior, numa cidade do interior, lá nos Estados Unidos, foi visitar a casa dos pais. E na casa dos pais, ele estava lá no porão, recordando lembranças antigas, recordando lembranças da infância, e ele encontrou uma caixa
com diversas fotografias antigas, não dele, mas do pai dele. E aí, ele olhando as fotografias da época em que o pai dele era criança, ele descobriu que o pai dele estudou na mesma escola que ele estudou. E aí, olhando aquela fotografia, ele pensou: já pensou se eu me encontrasse com o meu pai na mesma escola? Disso nasceu De Volta para o Futuro, desse insight, dele ver uma fotografia do pai dele na escola que ele também estudou. Ele descobriu que ele e o pai estudaram na mesma escola, daí nasceu o insight, daí surgiu o insight de Volta para o Futuro, para você perceber como as ideias podem surgir dos lugares mais inesperados. Um dos filmes de maior bilheteria do século XX, o maior sucesso de bilheteria da década de 80 e 90, nasceu de uma fotografia. O próprio filme também, outro clássico dos anos 90, Pretty Woman, foi a mesma coisa. Uma Linda Mulher nasceu de um passeio que o roteirista fez pela Boulevard, pela Hollywood Boulevard. Ele, caminhando pela Hollywood Boulevard, ele viu que ali tinha muitas garotas na rua, e aí ele começou a conversar, convidar as garotas para bater papo e conhecer as histórias daquelas garotas. E aí ele teve um insight para escrever Pretty Woman. Pretty Woman não é a história de nenhuma delas, mas nasceu desse insight dele caminhar pela Hollywood Boulevard e ter a curiosidade de conversar com aquelas meninas que trabalhavam ali na rua da Hollywood Boulevard. Então, o insight, a ideia, ela pode surgir dos lugares mais inesperados. A gente, como roteirista, como agente criador de histórias, a gente não pode passar despercebido por lugar nenhum que a gente vai. Por nada que a gente faça pode passar despercebido, porque um insight para uma história maravilhosa, um insight para uma história incrível, pode surgir dos lugares mais inesperados. Então, toda história nasce de um insight. Você tem um insight. Uau, isso aqui dá uma boa história. E aí você anota aquela ideia, você anota aquele insight, e você começa a pesquisar, começa a escrever, começa a desenvolver, começa a trabalhar aquela ideia, começa a amadurecer aquela ideia, começa a juntar, somar outras ideias àquela ideia, e ali você vai criando essa estrutura, fomentando o conteúdo para essa história que você está desenvolvendo, porque dali nasce a pesquisa. Você tem a ideia e você começa a pesquisar mais informações para agregar aquela ideia, para gerar mais conteúdo importante para aquela ideia que você teve. E quando você tem essa pesquisa, que você desenvolve essa pesquisa de campo para agregar conhecimento, para agregar conteúdo a esse insight, você, além de você fazer a pesquisa para gerar conteúdo para o insight que você teve, você também começa a compreender que tipo de personagens você vai colocar dentro dessa história, como serão esses personagens, quem são as pessoas que vão contar essa história, que vão participar, que vão se envolver, a história de quem você está contando, como é o temperamento e afim desses personagens. Tudo isso vai nascendo dessa pesquisa que você vai fazendo antes mesmo de começar a escrever a história em si. Você precisa de elementos. O insight nasce. Depois que você tem um insight, você precisa de elementos para ajudar a construir essa história. E aí, depois dessa história desenvolvida, a gente passa ali para nossa... A gente passa ali só... Deixa eu só abrir aqui a minha tela, aqui, o meu roteiro para mim mesmo, já que a Gabi ainda não conseguiu colocar, para a gente compartilhar aqui, só para eu acompanhar aqui o meu roteiro. E aí... Ah, ela conseguiu botar agora. Aí, valeu. Consegui. Mas... eu não estava conseguindo, você conseguiu. Acho que você conseguiu porque a ideia é sua, né? Talvez seja por isso. Isso aí pode passar. Tentando, peraí.
Isso aí, é isso aí. Aí, a ideia. A gente está falando da ideia. Como eu falei, a ideia pode surgir aí de um sonho, uma memória, história de outras pessoas, filmes. Não necessariamente você vai estar plagiando outros filmes, tá? Mas de um filme pode nascer um insight para um novo filme, da literatura, do teatro, de alguma música, da fotografia, como eu falei com vocês, que foi da onde surgiu De Volta para o Futuro, artes plásticas, esculturas, notícias, pesquisas históricas, atualidades, etc. Qualquer lugar pode ser um ótimo lugar para um insight surgir. Pode passar. E aí, depois que a gente desenvolve, a gente tem um bicho aqui me perseguindo. Aí a gente entra aí na segunda fase, que é desenvolver aí, alguns chamam de logline, outros storyline, outros premissa, e eu coloquei aí os 3. Apesar de ter dado aí uma definição mínima para cada um deles, de uma maneira geral, eles se tornam a mesma coisa. Você tem aí a logline, que é quando você consegue resumir a sua história em uma frase, 2 no máximo. Você consegue aí definir essa história que você quer contar. Storyline pode ser um pouquinho maior, aí até 3 linhas. Você constrói a sua storyline. A gente vai ter um exemplo aí mais para frente para entender melhor. E a premissa é um pouquinho diferente. A premissa ela está mais ligada ao tema central da sua história. Não a como sua história acontece, mas ao tema central. Qual é o tema que a sua história trata? Tá? Essa está mais conectado aí à premissa. Mas logline, storyline é isso. É você, depois de você juntar toda a sua pesquisa, de você juntar aí todas as suas ideias, você conseguir resumir a sua história de forma objetiva numa logline ou numa storyline, que geralmente é a primeira coisa que é pedido quando você vai inscrever o seu roteiro aí em algum pitching, em alguma rodada de negócios, quando você tem aí a oportunidade de apresentar a sua história para alguma produtora. Essa é a primeira coisa que eles vão te pedir, é a sua storyline e a sua sinopse, que são coisas diferentes. Pode passar. Para a gente trabalhar aqui, para a gente entender como funciona essa construção, eu escolhi o filme aí, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme que está aí indicado ao Oscar, de melhor roteiro, inclusive. Não sei se vocês já assistiram. Para quem não assistiu, assistam. É muito importante a gente acompanhar os filmes que estão levando indicação, filmes que estão sendo premiados. É muito importante a gente assistir esses filmes para entender o que levou esses roteiristas a chegarem nesse lugar que eles chegaram. Inclusive, nós temos uma live disponível lá, ela ainda está disponível no nosso Instagram. Na sexta-feira, nós fizemos uma live sobre esse filme, só sobre esse filme. A gente fala aí um pouquinho sobre a construção do roteiro desse filme e o que levou esse filme a chegar à indicação de Oscar de melhor roteiro original. Ele ainda está no Instagram, mas em breve esse filme é incrível, é assim. Mas em breve ele vai sair de lá, porque ele vai entrar dentro do nosso curso aqui da Soul Filmes. Então, como ele está muito fresquinho aí, fresquinho no mercado, fresquinho aqui na minha memória, porque dei uma aula sobre ele na sexta-feira, eu trouxe ele aqui também para compartilhar com vocês. Vamos lá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Vamos entender aí como funciona a estrutura da storyline desse filme. Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso e salvar sua família. A gente percebe que na storyline a gente não tem informações muito precisas a respeito da história. A gente tem um contexto muito geral. A gente contextualiza o universo da história. A gente entende na storyline o contexto. Em que contexto essa história vai ser contada. E a gente apresenta a personagem fundamental da história. A storyline, ela é só isso. Você vai contextualizar a história e apresentar a sua personagem, o seu personagem principal, vai apresentar na sua storyline aquilo que é fundamental para a sua história, tá? Aquilo que a sua história não existe
sem aquele ponto. Ou seja, tudo em todo lugar ao mesmo tempo não existe sem uma ruptura interdimensional que vai bagunçar a realidade da nossa heroína. Tudo resumido aí em pouquíssimas linhas, a gente já entende que em tudo em todo lugar ao mesmo tempo nós vamos falar aí a gente vai falar de realidades diferentes, de realidades paralelas. A gente vai perceber aí que a gente vai tratar de um tema que está super em alta, que é essa multirrealidade, que é essa realidade múltipla da... Gente, me fugiu a palavra-chave. Eu juro que eu estou com a palavra-chave na ponta da cabeça, na ponta da língua, e a palavra-chave que eu quero falar aqui sumiu da minha mente. Daqui a pouco a palavra-chave aparece. Mas essa multirrealidade que acontece dentro dessa história toda baseada nisso. Então, quando você vai desenvolver, depois de você fazer toda a sua pesquisa, multiverso, lembrei, estava na ponta da língua, eu sabia. A apresentação do multiverso em que essa história é contada. Então, depois que você faz toda a sua pesquisa, eu não sei se vocês sabem, mas essa história levou 10 anos para ficar pronta. Tem 10 anos que os Daniels estão trabalhando na história de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é um trabalho muito de pesquisa, de entender de que forma você vai contar a história que você quer contar. Eles levaram 10 anos para criar esse filme. Por isso é muito trabalho de pesquisa. Se você realmente deseja desenvolver um trabalho profundo, algo que mexa com o espectador de alguma forma, não vai dar para escrever essa história de uma noite para outra. Você vai precisar de pesquisa para criar a história, para criar o contexto, para criar os personagens que são absurdamente fundamentais para que o espectador que você deseja, né, o público que você deseja atingir, se identifique com a história que você está contando, que é isso que a gente quer. E o primeiro público que a gente precisa atingir não é o público da frente da telona. O primeiro público que a gente precisa atingir é aquele para qual nós venderemos o nosso projeto. É aquele para qual nós apresentaremos o nosso projeto num pitch, numa curadoria, etc. Essas pessoas que nós vamos apresentar a nossa história, eles são o nosso primeiro público. Então, nós precisamos conquistar esse público. Então, precisamos sempre ter uma história muito bem desenvolvida para a gente conquistar o público que a gente deseja, começando pelo pitching, pela curadoria que a nossa história vai passar. Então, nessa logline, nessa storyline, você precisa ser o mais sucinto possível e ainda assim contextualizar a história e o seu personagem principal, como essa storyline aí de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso e salvar sua família. Entendemos, de forma geral e muito redondinha, o que a gente pode esperar desse filme. Não sabemos detalhes, não sabemos como vai acontecer, não sabemos quais são os conflitos que ela vai enfrentar, não temos nenhum detalhe, mas já podemos ter uma noção de o que nós veremos na tela ao ler essa storyline. Depois que você tem o seu insight, você faz a sua pesquisa para agregar mais conteúdo ao insight que você teve. Você consegue definir aí redondinha a sua storyline. O próximo passo é a gente escrever a sinopse. Pode mudar aí de slide, por favor. Isso aí. Essa é a sinopse do filme também que eu consegui trazer para vocês aqui. Deixa eu abrir um pouquinho minha tela aqui para a gente ler. Na sinopse, a gente já tem o seguinte: acompanhamos uma sobrecarregada imigrante chinesa que, com sua lavanderia à beira do fracasso e seu casamento com um marido covarde em ruínas, ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai crítico e sua filha. E como se não bastasse enfrentar a crise pessoal,
Evelyn precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal, a auditora da Receita Federal. No entanto, à medida que a agente Severa perde a paciência, uma inexplicável fenda no multiverso se abre e se torna uma possibilidade para a exploração reveladora de realidades paralelas. Evelyn parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível, explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido. As coisas se complicam ainda mais quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa. A gente começa a perceber que na sinopse você já tem declarado detalhes importantes da história. Quando você desenvolve a sinopse, você já precisa colocar dentro da sinopse todos os principais conflitos e objetivos da sua história. Eles entram na sinopse. A gente pode até ver aqui, nós vamos ver um por um dessa sinopse, eu deixei em negrito aqui, nós vamos analisar um por um dos principais conflitos e objetivos. Todos estão dentro da sinopse, e isso é muito importante. Muita gente acha que quando você desenvolve a sinopse, você não pode escrever o final do seu filme. Quando você escreve uma sinopse para uma divulgação, é claro que não, você não vai dar spoiler. Mas quando você está desenvolvendo a sinopse para o roteiro, quando você está desenvolvendo a sua sinopse para a escrita do argumento, nessa sinopse, você precisa saber como essa história vai terminar. Como essa história vai terminar precisa estar na sua sinopse. Por quê? Quando você for para o próximo passo, que é o argumento do filme, você já precisa saber para onde você está indo. Se você começa a escrever uma história e você não sabe como essa história termina, é muito fácil você se perder. É quase certo você se perder no meio do caminho. Eu já tive casos de alunos aqui escrevendo filmes, escrevendo séries, que a primeira pergunta que eu faço é: como a história termina? E aí, dificilmente ele sabe me responder, não sei, ainda não sei como essa história vai terminar. Eu sempre falo, se você ainda não sabe como essa história vai terminar, você vai se perder no meio do caminho. Você precisa saber como a história termina. Então, a história que você, como roteirista, está desenvolvendo, antes de começar a escrever, você precisa saber como essa história vai terminar. Ah, o meu mocinho vai ser feliz para sempre. Ok, esse é um tipo de final. Ah, o mocinho do meu filme vai morrer. Ok, essa é o destino final. Não importa qual seja o fim que você planeja, mas ele precisa estar planejado na sua sinopse. Você precisa saber que no final do filme, no final da sua história, a Rose vai sobreviver e o Jack vai morrer afogado. Você precisa saber como essa história vai terminar, porque você vai caminhar em direção àquele fim, ok? Então, na sua sinopse, você precisa dessa definição. Você precisa saber o rumo, você precisa saber para onde você está caminhando. Assim, vai ser muito mais difícil você se perder na sua história, que é o que acontece com a maioria dos iniciantes, das pessoas que estão começando agora a escrever seus primeiros roteiros, a ter as suas primeiras experiências de escrita. Então, eu já antecipo para vocês, na sinopse, já saiba como é que você pretende terminar essa história. Se ela vai ser um curta-metragem, se vai ser um longa, ou se você pretende transformar essa história numa série, não importa. Como é que você pretende terminar a temporada dessa série? Você precisa ter em mente como você vai terminar. Você precisa definir isso, como é que você termina essa história. É muito importante a gente passar por isso. E aí, quando a gente passa detalhadamente aqui para essa sinopse, a gente vê aqui, ó, acompanhamos uma sobrecarregada imigrante chinesa, ou seja, na primeira linha,
a gente já começa a conhecer a personagem. Quem é a personagem? Ela é uma imigrante chinesa. Quando você tem essa informação, você já tem boa parte da construção da personagem. Você vai construir uma personagem que é uma imigrante chinesa. Então, quais são os conflitos e as dificuldades que uma imigrante chinesa pode passar dentro do ambiente que ela vive, dentro da sociedade que ela vive, no lugar que ela vive? Quais são os conflitos de um imigrante? Você aí já abre um leque de possibilidades específico para uma imigrante chinesa, uma sobrecarregada imigrante chinesa, que com sua lavanderia à beira do fracasso. Então, nós já sabemos que ela é uma imigrante chinesa e ela tem uma lavanderia à beira do fracasso. A gente já começa a entender aonde essa história vai acontecer. A gente entende qual é o lugar físico dessa história. A nossa personagem principal, ela é uma imigrante chinesa e ela tem uma lavanderia. Uma lavanderia qualquer? Não. Uma lavanderia à beira do fracasso. Esse é o universo que nós estamos entrando dentro dessa história. E o seu casamento com o marido covarde em ruínas, ou seja, conflito, que já é o segundo. Terceiro conflito. Primeiro conflito que a sinopse traz, que ela é uma sobrecarregada imigrante. Isso já é um tipo de conflito que pode ser criado na história. O segundo conflito que a personagem já tem aqui na sinopse é que a lavanderia dela está à beira do fracasso. E o terceiro conflito listado na sinopse, o casamento com o marido que é covarde, está em ruínas. Então, a gente sabe que essa personagem é casada, a gente já sabe que o marido dela é um fracasso, que o marido dela é um covarde. Então, a gente já tem uma característica que define o personagem do marido, é uma pessoa, é um marido covarde. E esse casamento está em ruínas. Terceiro conflito, aqui a gente já tem aqui o conflito pessoal, dela ser uma imigrante, um conflito social, que é uma lavanderia à beira do fracasso, e o conflito de relacionamento, que é um casamento que está em ruínas. E aí a sinopse continua. Ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai crítico e sua filha. Apresentando a sinopse, já está apresentando os outros personagens. A sinopse apresentou a personagem principal, a sinopse apresentou o marido dela, apresentou o pai e apresentou a filha. Então, a gente já sabe, dentro da sinopse, 4 personagens fundamentais para essa história ser contada. E dentro da sinopse, a gente já entende, a gente já capta que o relacionamento com o marido é ruim, o relacionamento com o pai é ruim também, e o relacionamento com a filha também é ruim. Então, você tem conflitos, 3 conflitos distintos de relacionamento. O filme trata de relacionamentos, de conflitos geracionais. Ela tem conflito unilateral com o marido, ela tem conflito com o pai, uma geração acima, e conflito com a filha, uma geração abaixo. Então, você tem essa linha de conflitos geracionais dentro da cabeça dela. Só aí, até a terceira linha, nós já temos os principais conflitos do filme. Tudo relacionado. Para vocês entenderem como os conflitos que vocês vão escrever para suas histórias, eles precisam vir resumidos na sua sinopse. Eles já começam a entrar na sinopse. Na storyline, a gente não tem nenhuma dessas informações. Na storyline, a gente já sabe que a personagem ela passa por dificuldades e que ela vai encarar aí um tal de multiverso. Só temos 2 informações. Na sinopse, não. Na sinopse, a gente já tem mais 4 personagens, mais 4 personagens, e os principais conflitos que essa personagem vai encarar. E Evelyn, ou seja, o nome dela é Evelyn, a sinopse traz o nome da personagem principal. Evelyn precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal, a auditora da Receita Federal. Mais um personagem sendo apresentado na sinopse.
A sinopse apresentou a Evelyn, apresentou o marido dela, o pai, a filha e a auditora da Receita Federal. 5 personagens apresentados na sinopse. Para quem já assistiu o filme, vai entender que todo o filme gira em torno desses 5 personagens, e todos eles estão apresentados na sinopse. Não só apresenta a 5ª personagem, que é a auditora, como a gente já sabe ali que, por ser uma burocrata impessoal, a gente tem ali mais uma pessoa complicada para se relacionar com a nossa personagem principal. Tudo muito específico. Você vê que a sinopse ela vem muito bem escrita, muito bem alinhada, apresentando os principais conflitos da história. No entanto, à medida que a agente Severa perde a paciência, uma inexplicável fenda no multiverso se abre e se torna uma possibilidade para a exploração reveladora de realidades paralelas. Uma inexplicável fenda no multiverso. E aí você tem mais um detalhe que faz toda a diferença na história. Você apresenta na sinopse que nós vamos, dentro dessa história, trabalhar com universos paralelos. Numa única frase, a gente já entende que o filme vai se passar dentro de um multiverso, uma história contada em universos paralelos. Evelyn parte rumo a uma aventura onde sozinha precisará. E aí, depois de apresentar os principais conflitos e o tema central da história, que é esse multiverso, a sinopse começa a apresentar os objetivos da personagem. A gente tem aqui salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. O objetivo central da personagem está escrito na sinopse. Explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido. As coisas se complicam ainda mais quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa. Quando a gente constrói, faz a divisão lá da estrutura da criação da nossa história, nós temos ali o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? Estou falando de uma construção clássica de roteiro. Existem muitas outras formas de desenvolver o roteiro, desconstruído em 5 atos e etc. Mas nós vamos falar aqui a partir de uma construção clássica de um roteiro dividido em 3 atos. O primeiro ato, ele é dividido do primeiro para o segundo ato. O que difere o primeiro para o segundo ato é ali o incidente incitante. É o primeiro grande conflito da história. Incidente incitante é que vai dividir o primeiro ato do segundo. Quando o conflito maior é como se a personagem está vivendo ali a vida dela tranquila, aparentemente tranquila, e alguma coisa inesperada acontece. Essa coisa inesperada que acontece é o que faz a virada do primeiro para o segundo ato. E a gente tem isso aqui na sinopse. Quando ela fala: no entanto, à medida que a agente Severa perde a paciência, uma inexplicável fenda no multiverso. A sinopse traz para a gente qual é esse primeiro ponto de virada da história. A sinopse traz para a gente quando é que a gente vai virar a história do primeiro para o segundo ato. E aí é no segundo ato que nós vamos desenvolver todos os conflitos da história. Todos os conflitos que já foram listados aqui vão ser desenvolvidos no segundo ato. Do segundo para o terceiro ato, a gente tem ali um outro ponto de virada, que a gente entra no clímax da história, que eu costumo simplificar, que é quando parece que não tem mais saída, a personagem não tem mais saída. E aqui é onde a gente lê, aqui no final dessa sinopse. Ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa. Essa frase traz para a gente o segundo ponto de virada, o clímax do filme. O ponto alto do filme é esse, que ela vai ficar presa
nessa infinidade de possibilidades e vai ter dificuldade de voltar para casa. Ou seja, o objetivo dela, lá no final, é voltar para casa. Todas as principais informações da história, elas estão na sinopse. A sinopse traz tudo o que você precisa para começar a escrever a história. Quando você tem uma sinopse bem escrita como essa eu até compartilho com vocês, essa sinopse eu tirei ela do site Adoro Cinema, tá? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do site Adoro Cinema. Eu trouxe para análise a sinopse de lá, que foi uma das sinopses mais... Sim, esse site é muito bom. Mais completas. Quando eu li essa sinopse desse site, eu falei assim, gente, essa sinopse está perfeita, vamos trabalhar em cima dela. Então, para dar para vocês a origem aqui da onde eu tirei essa sinopse, eu tirei lá do site Adoro Cinema. É uma sinopse completa. Ela tem tudo o que você precisa para você começar a escrever a sua história. Tem essas principais informações, você vê, nessa sinopse, você tem todos os conflitos que a nossa heroína vai encarar. Você tem os 2 principais pontos de virada e todos os personagens principais da história. Tudo descrito nesse parágrafo, num único parágrafo. Você tem tudo isso escrito de forma sucinta, de forma completa. E quando você consegue desenvolver essa sinopse objetiva com tudo que você precisa para a sua história, desenvolver o argumento, que é o próximo passo, não se torna tão exaustivo, não se torna tão complicado, não se torna tão difícil. Por quê? Porque você criou as lacunas na sinopse e agora, no argumento, você vai começar a preencher essas lacunas. E aí, no argumento, de fato, você começa a escrever essa história. Quando você... pode voltar. O desenvolvimento detalhado de cada um dos conflitos e objetivos que já foram definidos na sinopse. Quando você passa para o argumento do filme, você vai contar a sua história inteira. O início, meio e fim, tudo com todos os detalhes. Geralmente... se a gente tem uma média aí de que a storyline a gente escreve ali em 3 linhas, a sinopse a gente tem aí um parágrafo, mais ou menos como vocês viram, o argumento ele vai ter aí uma média de 10 páginas, 15 páginas de história, dependendo do tamanho do seu filme. E é uma matemáticazinha também, que eu acho ela muito importante a gente conhecer, para a gente saber quanto tempo de filme a gente tem na história que a gente está criando. Um roteiro formatado, naquela formatação clássica de roteiro, tudo bonitinho, master scenes, cada página de roteiro equivale a aproximadamente 1 minuto de filme. Então, a quantidade de páginas que seu roteiro tiver, você já consegue ter mais ou menos o cálculo. É claro que não é uma matemática exata, tá? É uma matemática aproximada. Então, se o seu roteiro aí tem 100 páginas, você sabe ali que o seu filme tem aproximadamente 1h40. Então, o roteiro formatado no formato master, ele tem ali, cada página de roteiro tem aproximadamente 1 minuto de filme. E cada página de argumento, de texto narrativo, escrito, desenvolvido ali em forma, entre aspas, de redação, não é redação, mas ali aquele texto narrativo, cada página de argumento, ela equivale a 10 páginas de roteiro, quando você começa a escaletar, quando você começa a roteirizar. Então, para cada página de argumento que você escreve, você vai ter aproximadamente 10 páginas de roteiro, 10 minutos de filme no final. Então, você já começa a entender mais ou menos que uma página de argumento equivale a 10 minutos de filme. Então, se você tem aí um argumento de 10 páginas, nesse argumento de 10 páginas, você vai ter um roteiro de 100 páginas,
num roteiro de 100 páginas, 1h40 de filme. Essa matemática ajuda muito a gente a ser sucinto na hora de escrever o nosso argumento. Porque precisamos ser detalhistas, mas precisamos ser equilibrados. Eu já peguei argumento aqui de 30 páginas e perguntei assim, quanto tempo você acha que esse filme vai durar? Esse seu argumento de 30 páginas. Eu quero contar essa história em 2 horas. Eu falei assim, olha, se você quer contar essa história aqui em 2 horas, você vai ter que eliminar metade desse argumento para conseguir contar essa história aí em 2 horas. Então, é uma equivalência que vale muito a pena a gente ter conhecimento para, na hora de desenvolver os nossos argumentos, que é isso. Você vai pegar essa sinopse, você vai começar a construir essa história e nela você vai escrever todos os detalhes. Você vai dizer quem era a Evelyn, você vai apresentar a Evelyn, vai apresentar o marido da Evelyn, vai apresentar a burocrata da Receita Federal, vai apresentar... Argumento de curta-metragem, então, seria de 1 a 3 páginas, certo? Isso aí. Vai apresentar a auditora da Receita Federal, vai apresentar a filha, vai apresentar o pai, e vai começar a contar essa história. Geralmente, você apresenta ali na primeira página de argumento, você vai fazer as apresentações, que geralmente vão ser ali os primeiros 10, 15 minutos de filme. Você vai apresentar os personagens. Para quem já assistiu o filme, a gente percebe que a gente leva aí 15 minutos conhecendo os personagens. A gente conhece a Evelyn, conhece o contexto da Evelyn dentro da lavanderia, como é a rotina dela dentro da lavanderia, como é o relacionamento com o marido dela, como é o relacionamento com a filha, como é o relacionamento com a namorada da filha, o relacionamento com o pai, tudo dentro dos primeiros 10, 15 minutos de filme, que seria a sua primeira página de argumento. Então, ali você vai começar a apresentar, você vai contextualizar. Você vai apresentar para o seu público a história que você está contando. Olha só, a minha história é essa. Evelyn, dona de lavanderia, e você começa ali a descrever a história dessa Evelyn, dentro do contexto social dela, dentro da lavanderia, como é que ela atende cliente, como é que ela fala com o cliente, como é que ela trata o marido, trata a filha, trata o namorado da filha, trata o pai, tudo ali dentro dessa apresentação. E aí, quando a gente entende no filme que é a hora que ela junta aquela papelada toda e ela vai para a Receita Federal para apresentar tudo para a auditora, começa o primeiro conflito. Mas ali, o conflito master, né? O grande incidente da história começa ali. Mas nós já entendemos que existem conflitos anteriores, porque logo na primeira parte a gente já entende que existe conflito com o pai, conflito com a filha, conflito com aqueles conflitos familiares. E tudo isso você vai desenvolvendo no seu argumento. Você vai escrevendo a sua história de forma narrativa, como se você estivesse contando toda essa história para alguém. Imagina que você está contando a sua história para uma pessoa. Imagina que você está contando a sua história para um amigo, para um colega, para um parceiro, ou para alguém aí que vai ajudar você a desenvolver esse projeto. O argumento é isso. É você estar contando a sua história em terceira pessoa, só que você está ali desenvolvendo aquele texto todo narrativo. Você não diálogo no argumento. O argumento não tem diálogo, gente, tá? O diálogo, ele é uma fase, uma parte específica lá do final do roteiro. Não tem diálogo nenhum no roteiro. Se a frase for muito fundamental, você vai abrir ali no meio... Isso aí, eu ia falar isso agora, Carlisson. Você vai abrir uma aspas, dizer que o personagem tal falou isso. Ali no meio da sua escrita, você vai abrir uma aspa, 2 pontos aspas, você vai dizer aquela frase, porque é uma frase muito fundamental para a sua história. Do contrário, zero diálogo. Não tem diálogo no argumento. Você está contando a sua história todinha sem diálogo nenhum. Você vai desenvolver detalhadamente
todos os detalhes. É por isso que é uma história de tantas páginas. É por isso que você tem ali 10 páginas para você contar a sua história, porque todos os detalhes, desde do momento em que a história termina lá com para quem já assistiu o filme, né, a primeira cena de Tudo em Todo Lugar é ela sentada na lavanderia com uma mesa grande, cheia de papel, e ela ali tentando fazer a contabilidade. Essa é a primeira cena. Então, essa cena, ela já vem descrita no seu argumento. Evelyn está sentada atrás da sua mesa no escritório da lavanderia na sua mesa com uma pilha de papel, de notas fiscais, tentando fazer a contabilidade da sua lavanderia. É assim que você começa a história. Essa é a primeira cena. Então, provavelmente, o argumento começa assim. Evelyn está sentada no escritório da lavanderia, atrás de uma mesa com uma pilha de papéis de contabilidade, tentando fazer a contabilidade quando o seu marido chega para atrapalhar sua rotina, para tirar ela da mesa. E aí você começa a detalhar essa história. Uma das cenas finais, não é a cena final, mas uma das cenas finais tem um momento que ela senta num banco do lado de fora da lavanderia. Ela desaba no banco exausta, como não, né? Ela lutou com uma infinidade de pessoas em centenas de universos. E aí você tem aquela cena em que ela senta no banco como se ela estivesse exausta, uma das últimas cenas do filme. E é assim que essa cena seria descrita. Evelyn sai da lavanderia e se senta num banco exausta, cansada, com o corpo cansado, do lado de fora da lavanderia, e começa a olhar o céu estrelado. Ou seja, as cenas, elas são detalhadas. Cada uma das cenas que vai vir na sua mente, você vai detalhando elas de forma escrita, sem jamais contar o diálogo daquela cena. Você vai descrever a cena, você vai descrever as emoções do personagem, você vai descrever as sensações, as reações do personagem. Evelyn estava de saco cheio, Evelyn estava muito cansada, estava exausta, estava morta, enfim, estava muito feliz, abraçou a sua filha sorridente, uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Esse trato, essas informações vão vindo no desenvolvimento do roteiro, com exceção do diálogo. A gente sabe que a Evelyn abraçou a sua filha fortemente, desceu uma lágrima do olho. Sim, e ali elas conversaram e reataram um relacionamento. Ok, o que elas conversaram? Não sei por enquanto. Eu só vou desenvolver quando eu estiver finalizando o roteiro. Ali no argumento eu sei quais são as emoções e as sensações dos personagens, mas o que eles estão falando não é certo, como disse, que seja absurdamente fundamental. Você vai abrir uma exceção, colocar aspas e dizer ali o que essa personagem falou. Depois do argumento, a gente vai passar para a escaleta. Pode mudar. A escaleta, ela é o esqueleto do roteiro. É a divisão do seu argumento em cenas separadas pelo nosso cabeçalho. Então, você vai pegar todo o seu argumento, você vai picotar esse argumento em cenas e você vai fazer ali o cabeçalho. Interna, lavanderia, noite. Um exemplo, você vai botar ali cena 1, interna, lavanderia, noite. E ali dentro desse parágrafo, você vai descrever o que vai acontecer dentro dessa interna, lavanderia, noite. Só isso. Você vai separar todo o seu argumento por cenas, por cabeçalho. Dentro de cada cabeçalho, você vai colocar o que acontece dentro daquela cena específica e você ainda não tem diálogo na escaleta. A escaleta é só o esqueleto do roteiro. E aí sim, depois que você faz a escaletagem do argumento todinho, todo ele, as suas 10 páginas de argumento, você vai fazer, não sei quantas cenas vai dar, pode dar 80, 90, 100 cenas, 30 cenas, 150 cenas, não sei. Mas você vai fazer isso, cena por cena, e aí você tem a escaleta pronta.
cada uma das cenas com o cabeçalho. Depois que você fizer isso, que essa escaleta estiver pronta, é aí que você vai passar para a formatação do roteiro, que você vai incluir os diálogos da sua história, que você vai começar a criar os diálogos, as conversas da sua história, você vai começar a formatar esse roteiro dentro do padrão Mastercenes, você vai colocar ali os diálogos, o que é voice-over, o que é off-screen, você vai começar a colocar toda essa formatação, os detalhes da cena, as mudanças, as nuances, e o que é que esses personagens estão falando nessas cenas. Tudo isso no roteiro final. A gente percebe que tudo isso nasceu de um insight lá atrás. E a gente vem subindo essa escada, degrau por degrau, da ideia, do insight, você desenvolve a sua storyline, você abre a sinopse, na sinopse, os conflitos e os objetivos da sua história, dali você desenvolve o argumento, sabendo para onde você está caminhando, sabendo como a sua história termina. Depois que você tem todo esse argumento pronto, você começa a fazer a escaleta e a dividir esse argumento por cenas, cada um com seu cabeçalho, e por final, depois que a escaleta pronta, é que você vai, de fato, trabalhar a formatação. Quando você trabalha a formatação do seu roteiro, a sua história já está pronta. Você só precisa se preocupar com a formatação e a criação dos diálogos, que eu sempre falo. Não é porque o diálogo é a última coisa que você cria que ele é menos importante. O diálogo é fundamental. Precisamos ter muito cuidado com a criação dos diálogos, para que a gente não crie conversas inúteis nos nossos personagens. Os diálogos, eles precisam sempre revelar as intenções dos personagens, os diálogos precisam sempre empurrar a história para frente, fazer a história avançar, fazer os personagens crescerem. Então, pensem, caprichem muito na construção dos diálogos, apesar dele ser a última parte, ele é fundamental. Cada uma das etapas, ideia, storyline, sinopse, argumento, escaleta e formatação de roteiro final, todos eles são muito importantes, cada um tem a sua importância dentro da sua etapa. Acho que é isso. Acho que é isso. Podemos abrir para perguntas. Já tivemos algumas por aqui, alguns comentários. Isso. Antes eu vou fazer umas perguntas, Ariane, que o pessoal me faz muito. Então eu já vou abrir as perguntas aqui com o que eu sei. Por exemplo, como que faz a divisão do argumento? Eles é dividido por cena, por sequência? Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, assim, eu recebo. Então, eu já vou jogar essa pergunta aí para você. Olha, eu trabalho a construção do argumento, eu não trabalho o argumento me preocupando com sequência, não. Eu trabalho a construção do argumento de uma forma contínua, entendendo a história toda. E é quando eu construo esse argumento de uma forma contínua, da forma que a história vai acontecendo dentro da minha cabeça, no final eu consigo captar e perceber que eu já tenho automaticamente sequências acontecendo ali, cenas e cortes que vão acontecendo dentro da construção desse argumento. Mas eu me preocupo mais com a narrativa. Constrói a narrativa e no desenvolvimento dessa narrativa, as sequências elas vão acontecendo de forma natural. Ela não é uma coisa de forma mecânica. Ah, não, aqui eu boto uma sequência, aqui não. A construção do argumento ela é mais uma preocupação com a narrativa. Depois que essa narrativa estiver construída, estiver bem elaborada, é que a gente começa a se preocupar em cenas e sequências. Eu acho que isso é uma coisa mais para a escaleta do que para o argumento em si. Eu acho que o argumento é importante a gente contar organicamente, conforme aquela narrativa vai acontecendo do início para o final.
Tá. Tem mais perguntas, mas agora não veio na minha cabeça. Na hora que vir, eu vou falando. Então, vou começar aqui no chat, então. Perguntaram se na folha de rosto do argumento precisa estar escrito que é um argumento. Sim, é o básico. Você bota lá sinopse, escreve a sinopse, coloca argumento, escreve argumento. E aí, se está me encaminhando ainda para um projeto, você coloca lá o objetivo do projeto, justificativa do projeto. Você sempre, assim como quando você escreve um roteiro, né, o tratamento final do seu roteiro, a primeira capa está lá, roteiro, nome do filme, autor do filme. Então, quando você escreve, está escrevendo um argumento, coloca assim lá, argumento e o nome da sua história, né, o título do seu argumento. Então, tem uma pergunta sobre argumento de série, né, que a gente está fazendo aqui. Aí perguntaram se precisa fazer diferenciação dos episódios, como a marcação alguma coisa. Assim, Sim. É a história corrida. Quando você está escrevendo o argumento de série, é como se cada episódio fosse um filme diferente. A diferença é que, dependendo da estrutura, é porque existem estruturas diferentes de construção de série. Dependendo da estrutura, se você tem, por exemplo, uma série que é contínua, um episódio emenda no outro, geralmente o incidente incitante do próximo episódio ele acontece no finalzinho do primeiro, que é para empurrar o espectador para o episódio seguinte, porque o mundo desaba no último minuto do episódio. Aí você quer saber o que vai acontecer no episódio seguinte. Então, você tem uma construção de argumento episódio por episódio. Só que o clímax, o incidente incitante dos episódios de da série é que vai ser em local diferente. No filme comum, clássico, você tem ali primeiro, segundo, terceiro ato, você tem ali os pontos de virada de um ato para o outro, você tem os conflitos dentro do segundo ato, mas na série não. Na série, os conflitos e os pontos de virada estão em locais diferentes. Só que cada episódio é um argumento. Se sua série tem 10 episódios, você tem que escrever 10 argumentos diferentes. É um argumento para cada episódio da série. Certo. O Matheus perguntou, por exemplo, sabe aquelas coisas que você quer que o espectador deduza, subtexto, sabe, essas intenções? Ele perguntou se isso deve ser colocado no argumento. Sim. Sim. Como? Como? Eu já sei que ele vai perguntar. Sim, você vai. Eu acho que essas intenções, elas são descritas, elas não são descritas de forma como é que eu vou dizer? De forma objetiva no argumento. Aqui o espectador vai entender tal, aqui o personagem disse isso, mas quer dizer aquilo. Não. Quando você constrói o seu argumento, é importante que antes disso você tenha construído os seus personagens. Você precisa conhecer muito bem os personagens. Então, quando você cria o personagem, você conhece o personagem, você sabe como é o temperamento, como são as reações, como é o psicológico do personagem, como é que o personagem reage a determinadas situações. Quando você conhece de fato o seu personagem, na construção do argumento, a forma como o seu personagem vai reagindo aos acontecimentos vai revelando as intenções dele. Isso acontece orgânico dentro do seu argumento, porque você já conhece o seu personagem e você sabe, seu personagem é sanguíneo, então você sabe que ele vai... Seu personagem é colérico, você sabe que ele vai explodir, ele é aquele personagem que explode do nada. Então você sabe como ir construindo essas reações do personagem ao longo da história. O seu personagem ele é mais fleumático, ele é uma pessoa zen, tudo bem, tá tudo bem, ele se adaptável. Então, ele vai construindo essa personalidade, a personalidade do seu personagem, ela vai se desenvolvendo ao longo da história, e essas reações que a gente espera, que é da reação do público, elas vão acontecendo ali naturalmente no argumento. Você não precisa apontar de forma específica, você não precisa abrir um parêntese para explicar. O leitor do seu argumento ele vai entendendo ao longo da leitura
aquilo que o seu personagem quis ou não dizer. A Maria perguntou, são apenas as ações umas atrás da outra? Já aproveito e falo sobre essa questão de linguagem, que quando a gente fala de formatação Master Scenes, né, aquela linguagem mais objetiva, né, descrevendo ações. Dentro do argumento, precisa ser essa mesma forma de linguagem ou você pode ser um pouco mais literal, mais poético? Qual é o equilíbrio dentro disso daí? Tempo presente, futuro? Como que funciona essa linguagem, assim? A linguagem do argumento, ela é sempre no tempo presente, tá? Você precisa pensar que, assim como no roteiro, sempre está acontecendo naquele momento. Não é o personagem foi até a porta e bateu na porta. O personagem vai até a porta e bate na porta. O personagem, ele não pulou da varanda, ele pula da varanda. O personagem não correu até a padaria, ele corre até a padaria. Sempre no momento presente. E no argumento, você descreve as ações, mas você vai descrevendo aquelas ações fundamentais, aquelas ações que são imprescindíveis para que o leitor entenda a história. As descrições mais específicas, em cima da mesa da Evelyn tinha 2 papéis, um telefone, um fone, uma garrafa com água, uma caneta vermelha. A mesa tinha 3 riscos na lateral e tinha um pedaço de papel debaixo da mesa, porque a mesa estava empenada. Esses detalhes muito específicos, eles ficam para o roteiro. Ali, nessa mesma descrição, no argumento, você diria que a mesa da Evelyn estava cheia de objetos que são importantes para ela, vamos dizer assim. Então, você descreve a cena, mas ela não é tão rica de detalhes quanto no roteiro final. Você vai colocar ali só o que é de fato importante para a compreensão da história. Tá. Deixa eu só avisar, Zion está preocupado com o que você chegou no final. A gente vai disponibilizar depois, tá? Esse vídeo aqui lá no canal do YouTube do Roteiros e Narrativos, então você vai conseguir assistir depois, tá? E ele também está perguntando sobre exemplos de argumentos. No site do Roteiros e Narrativas tem um post de dicas de argumentos. Lá a gente tem, acho que, 5 argumentos traduzidos em português para quem quiser conferir, tá, gente? É só ir lá que tem os argumentos lá. Você tem algum modelo, alguma outra coisa assim que você pode disponibilizar para o pessoal? O que você sabe, algum lugar que tenha disponível assim para o pessoal ver? Não, assim, no site, tem um site, Roteiro de Cinema, roteirodecinema.com. Lá eles têm muitos roteiros disponíveis, roteiros formatados, e eles começaram a divulgar, a colocar no site, na plataforma, recentemente, alguns argumentos de curta-metragem. Então, se você acessar lá o www.roteirodecinema.com, você vai encontrar alguns argumentos lá dentro desse site disponíveis para pesquisa. Uhum. A Maia Alissa Gomes, ela colocou quão detalhado o argumento precisa ser se comparado ao roteiro. Ela já viu a gente falando que não se detalha como no roteiro e deve ser mais geral nas informações, que é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Não precisa de caneta e tudo mais. Isso. Bom. Aqui, né? O Carlson perguntou, quando for começar o argumento, já tem que saber tudo o que vai acontecer, né? Sim, claro. Você já sabe o que vai acontecer na sinopse. A sinopse, você já sabe os principais conflitos, e ali no argumento você vai desenvolver detalhadamente cada um desses conflitos e multiplicar esses conflitos. Você tem, por exemplo, se na sinopse você tem ali, ela tem um problema de relacionamento com o pai, quando você passa para o argumento, você vai especificar quais são os tipos de problema. Tem problema quando vai apresentar a namorada da filha. Tem problema quando ele vai junto na Receita Federal. Então, esses conflitos master que tem ali na sinopse, que cita, tem conflito com o pai. No argumento, você vai apontar conflito com a namorada da filha, conflito com a Receita Federal, conflito com o marido. Aí você vai dividindo cada um desses conflitos maiores em pequenos conflitos. Tá, uma pergunta interessante, que a Maria perguntou, né? Mesmo em relação à passagem de tempo.
Aí já fica meio geral. Como faz isso? Quando você tem feedback, flash forward, esqueci o nome. Como você tem essas passagens de tempo dentro da narrativa, como você demarca isso dentro do argumento? Eu recebi, inclusive, essa pergunta recentemente também. Tudo é sempre no tempo presente. Até o flashback vai acontecer no tempo presente. Só que você vai apontar. Ali, nesse momento, você vai ser claro. Você vai apontar flashback. E aí você vai descrever a cena de flashback. Quando você descreve a cena de flashback, ela está no tempo presente. Porque na tela, ela está acontecendo no tempo presente. Tudo acontece no tempo presente. Então, você vai apontar flashback. Você vai descrever a cena do flashback toda em tempo presente e depois você vai seguir a história novamente, fim do flashback, e volta para a história, tempo presente de novo. E o flash forwards é a mesma coisa. Flash forwards é mais um recorte, né? Você pega um recorte da história lá do final e você traz ela para o começo do filme. Então, você aponta ali que você tem aquela cena é um flash forward, porque no decorrer da história, lá na frente, você vai repetir aquela cena literalmente ao pé da letra, porque ela é um recorte do final que você traz para o começo. Então, você aponta que é um flash forward. De maneira clara, aponta ali, flash forward, flashback, e escreve a cena. Tá. A Jussara perguntou: a primeira cena, por exemplo, acontece 4 anos antes da história que seguirá. Devo indicar a quebra de tempo antes de iniciar a próxima cena, de modo objetivo? Isso é muito pessoal, da maneira como escreve, mas eu, por exemplo, não. Eu começaria a história no tempo presente, e aí depois dessa cena aí, eu colocaria lá 4 anos depois, e aí continuaria a narrativa de forma normal. Ou você pode colocar no topo, 4 anos antes, e descreve a cena, e descreve o trecho da narrativa, e depois volta. Isso aí é uma questão mais opcional mesmo. Você pode botar lá no começo, 4 anos antes, ou depois você pode botar 4 anos depois. A gente entende o que o escritor quis dizer da mesma forma. O pessoal está batendo bastante nessa questão de fala, de colocar fala no argumento. Por exemplo, a Melissa perguntou, né? Se não coloca fala no argumento, como o argumento dos filmes, que todas as viradas são de falas, por exemplo, Deus da Carnificina, como que faz isso daí? Se precisa da fala. Se aquilo que a gente já decorreu na aula, né? Quando a fala é fundamental, a fala é o ponto-chave para a virada. Então, ela vai ser escrita no argumento, porque a história não acontece sem aquela fala. A história não acontece sem a fala da personagem. Então, você vai botar lá, abre aspas, vai dizer a fala da personagem, fecha aspas, e vai continuar a história. Se for fundamental para que a história continue, se for fundamental para a história prosseguir, você vai colocar, também não tem problema. Você não pode ir escrevendo todos os diálogos no argumento. Deixou de ser argumento. Agora, se a fala é imprescindível para você continuar, você abre aspas e coloca a fala lá, também não tem problema. Tá, eu não lembro quem que estava lendo aqui o chat, perguntou como que faz essa marcação de fala. Fala assim, fulano diz, 2 pontos, abre e continua? Isso. Fulano disse, 2 pontos, abre aspas, dá a fala dela, fecha aspas, ponto, e segue a história. A questão perguntaram de registro, como que faz isso, qual parte dessas que você falou que registra, se registra sinopse, argumento, ou registra todas? Olha, quando a gente trabalha com roteiro de audiovisual, você tem 2 opções. Você pode registrar o argumento ou você pode registrar o roteiro pronto. Tá? Quando você entra lá no site da Biblioteca Nacional e você baixa lá o formulário para preencher, para fazer o registro, tem diversas opções, né? Livro, quando se trata de literatura, música, os outros tipos de arte. Mas, quando se trata de audiovisual, você vai ter 2 opções: argumento e roteiro. Então, não tem como a gente registrar a sinopse, não tem como registrar a storyline, só tem como registrar oficialmente argumento pronto ou o roteiro final. A Cláudia está perguntando se pode pular a etapa de argumento,
na verdade, fazer o contrário, fazer o roteiro e depois o argumento, para fazer a apresentação para produtoras. Acho que foi isso. Poder pode. Inclusive, eu passei por isso recentemente. Eu tenho uma parceria com uma produtora aqui do interior de Minas, e recentemente eu fiz o trabalho inverso. Ele pediu, ele estava com um roteiro lá, a produtora tem um roteiro lá, que eles vão começar a produzir, mas para a apresentação do projeto, ele precisava do argumento e não do roteiro. Então, ele me passou o roteiro e pediu para eu escrever o argumento. Então, eu fiz o trabalho inverso. Eu estava com o roteiro pronto e formatado, e aí eu peguei esse roteiro e transformei ele em argumento para entrar no projeto desse meu amigo produtor aqui de Minas. É possível você fazer o trabalho inverso, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho, não parece não, mas fazer o trabalho inverso, fazer a inversão do roteiro final para o argumento dá um pouquinho de dor de cabeça, mas possível é. Eu já fiz isso 2 vezes para a mesma produtora, dá um pouco de trabalho, mas é possível sim. Se você precisar, é possível. Aí uma pergunta que eu vi o pessoal falando, por exemplo, quando você tem narrador dentro da história, como que você insere isso no argumento? Também vai apontar narrador. Você vai dizer lá o trecho lá que vai ser narrado, e aí, parágrafo seguinte, você segue a história. Se no meio da história tem narrador, fala de novo, você vai lá, outro parágrafo, narrador, dá a fala do narrador e continua a história. Você vai ter o parágrafo específico para a fala do narrador. Não que essa fala do narrador seja as palavras específicas que vão ser narradas durante o filme, mas é um parágrafo onde você vai dizer, narrador, 2 pontos, vai falar sobre isso, 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 isso. Você vai apontar sobre o que o narrador vai falar. E lá no roteiro você vai dar a fala do narrador. Mas também, gente, a construção de um argumento, a construção de um roteiro, ela não ela é um organismo vivo, tá? Se você achar que para você é melhor, fica mais claro você dizer a fala do narrador, também não tem problema. Você vai lá e coloca a fala específica do narrador. Mas sempre que tiver uma história com o narrador, você vai apontar. Assim como você aponta flashback, flash forward, se tiver narrador, você vai apontar também narrador. E aí você vai dizer lá o que o que parte da história é de responsabilidade do narrador. Parágrafo seguinte, segue a história. A Jussara está perguntando da questão de direção de cena, direção de câmera, né? Corta para. Isso coloca? Algumas pessoas colocam, tá? Alguns roteiristas colocam corte de cena, que é quando a gente começa a trabalhar sequência lá na formatação. Às vezes, cabe sim você colocar um corta-para, mas corta-para, porque vai mudar de cena, a sequência vai mudar. Então, você tem corte. Então, você bota lá cut to, e você vai dando esses cortes no final das cenas, porque lá na frente, aquela cena vai continuar. Você está escrevendo ali a cena 15, e aí na cena 15 você tem um corte, porque você vai para a cena 16, mas a cena 15 não acabou ainda, e aí quando a cena 16 acaba, você volta para a cena 15. Então você tem esse corta-para, volta para, mas isso é formatação. É lá na formatação que você vai ter essas... de corte. Agora, câmera, ângulo, câmera, posicionamento, tudo isso não, gente. Tudo isso é direção de fotografia, isso é direção geral do filme. Não é de responsabilidade do roteirista dizer como aquela cena vai ser filmada. Ele pode indicar o corte, mas indicar como a cena vai ser filmada, se vai ser plano detalhe, se vai ser câmera em movimento, câmera parada, aí não, isso não cabe ao roteiro. Isso cabe ao diretor de fotografia lá na frente. Ele que vai escolher. Tá, aí uma coisa, não sei se você concorda, uma dica que eu vi, por exemplo, assim, quando você quer fazer um direcionamento, mostrar alguma coisa assim muito objetiva e para não precisar colocar esse tipo de indicação,
o personagem olha para o celular, esse tipo, né, mostrando que vai ter, né, esse Sim, tipo de... exatamente. Vamos supor coisa, né? Isso, vamos supor que na cena tem, sei lá, uma agenda vermelha em cima da mesa e aquela agenda é importante para a cena. O personagem nem vai mexer na cena, mas é importante o espectador entender que aquela agenda vermelha em cima da mesa é importante. Então, você vai fazer esse apontamento lá no roteiro, que vai ser importante que tenha um plano detalhe naquela agenda vermelha. Mas, assim, sempre casos muito específicos. Uhum. Você vai ter um apontamento de um plano detalhe. Uhum. E isso aí se faz na ação do próprio... Na ação lá no roteiro. O argumento não. O argumento não. Aí uma coisa interessante que perguntaram, que até esqueci, é como que você faz a apresentação, né? Maiúsculo, o que vai em maiúsculo, idade do personagem, como que faz esse detalhamento dentro do argumento? Dentro do argumento, cada vez que um personagem aparece a primeira vez, você vai colocar nome, idade, aparência física, né? Robson, 22 anos, alto, calvo. O nome em caixa alta. Robson, 22 anos, magro, calvo, e se for importante, por exemplo, vestindo camisa cinza e calça jeans. Se for importante. Se não for importante, não tem problema, não coloca. Vai colocar lá, Robson, 22 anos, calvo. Um detalhe, vai entrar Robson, 22 anos, e algum detalhe físico que seja importante para a história. Uhum. Vamos supor que, por exemplo, que Robson tenha problema com calvície. Então, você vai botar lá, Robson, 22 anos, calvo, e segue a história. Caixa alta. Tá, e Sempre aí... que ele aparecer a primeira vez, nas demais não, só a primeira. Tá, isso vale para sons, objetos importantes, lugares também ou não? Objetos, sim. Os objetos cenográficos, sim. Vale para personagens e objetos cenográficos. Lembrando que objeto cenográfico é diferente de objeto de decoração. Objeto cenográfico é aquele que o personagem vai usar na cena. Então, se o personagem, por exemplo, aqui está com a caneta, a Bic na mão, e ele vai usar a caneta para alguma coisa, então é importante. O objeto entra em caixa alta porque ele é um objeto de cena. Agora, se o objeto está lá só em cima da mesa, ele é só decorativo, é indiferente. A gente só coloca em caixa alta o objeto que vai ser usado em cena. Tá. O Carlos me perguntou se existe uma quantidade aproximada de páginas para cada ato narrativo. Tipo, o ato tem tantas páginas? Tem. Como a gente já falou, cada página de argumento equivalem ali a 10 páginas de roteiro formatado, que vão equivaler futuramente a cada página 1 minuto de filme. Num filme clássico aí de 2 horas, você tem aproximadamente 15 minutos, os primeiros 15 minutos, 20 minutos no máximo, é o que um filme leva para apresentar o contexto social do personagem, o ambiente que ele vive, os personagens principais. Leva ali no máximo 20 minutos. Mais de 20 minutos, o filme já virou cansativo. Se o filme leva mais de 20 minutos para apresentar o primeiro grande conflito, vai ser aquele filme que você vai desligar e não vai terminar de assistir, vai mudar de canal e vai mudar vai voltar para o busque lá da Netflix para procurar outro filme. Tem que acontecer alguma coisa nos primeiros 20 minutos no máximo. E aí, como a gente tem esse cálculozinho de 20 minutos são 20 páginas de roteiro, 20 páginas de roteiro são 2 páginas de argumento. No máximo, no final da segunda página, no meio da segunda página, o seu grande conflito precisa aparecer, que é a virada de ato, tá? E a última parte, que é a conclusão do filme, do clímax para o final, onde tudo vai se resolvendo, também é a mesma coisa, 1 página e meia, 2 páginas no máximo para o seu filme terminar. Então, num argumento aí de 10 páginas, você tem aí no máximo 2 páginas para apresentar de primeiro ato, 7 páginas para desenvolver a sua história, e aí 1 página no final para você concluir e finalizar a sua narrativa. Terceiro ato lá no final. Aí fizeram aquela pergunta mágica, assim, a premiada, aquela que vale ouro. O que faz um argumento ser bom?
O que faz um argumento ser bom é você ter uma boa história para contar, tá? Você ter uma boa história, a sua história ser boa e você saber contar essa história. Isso faz um bom argumento. Eu já escrevi argumentos ruins, eu já escrevi argumentos que não foram aprovados, estou aprendendo com a experiência, depois disso, de argumentos reprovados. Um argumento que eu tive que foi reprovado, eu tive a sorte do curador que reprovou o meu argumento, ele me disse quais eram as falhas do meu argumento, e aí, com isso, eu pude ir aprendendo e aperfeiçoando os argumentos seguintes. Então, você precisa ter uma boa história e saber contar essa história. Simples, você precisa ser um bom contador de histórias. Todo roteirista precisa ser um bom contador de histórias. Quando você sabe contar uma boa história, você é um bom contador de histórias, você vai escrever um bom roteiro, um bom argumento. E para ser um bom contador de histórias, você precisa estudar como contar histórias. Legal. E agora, gente, vou abrir para vocês fazerem perguntas. Quem quiser, levanta a mão. Aí vocês podem abrir o microfone para fazer perguntas. Tem gente interessada, já foi respondida todas as dúvidas. Alguém quer perguntar, gente? Eduardo, pode abrir o microfone, a câmera, fica à vontade. Pode falar, Eduardo. Oi, boa noite. É uma dúvida que eu fiquei em relação a uma fala sua agora, em relação à questão do cut to, né, do uso dessa indicação. Eu achava que era para ser usado indicando a transição sempre de uma cena para outra. É dessa maneira ou não? Ele tem o uso dele tem que ser um uso mais específico dentro do roteiro. Ou não, ele sempre é usado para indicar a transição entre cenas. Boa noite, Eduardo. Não, ele não é usado para transição entre cenas, se uma cena ela foi ali finalizada, ela foi completa. O cut to, ele é mais usado quando a cena vai ser interrompida. E aí você tem corta para, porque aquela cena não foi finalizada. Aquela cena vai ser finalizada posteriormente. Então, você usa mais o cut to para isso. Não para cada cena que termina, você coloca o cut to, não. Mas quando aquela cena ela é mais usada quando a cena é interrompida por uma outra cena. Ok, obrigado. Nada. Gente, mais alguém quer falar? Zio, deixa eu ver o que você perguntou. Outra pergunta. Deixa eu achar aqui, peraí. O Zion perguntou: é necessário o protagonista aparecer na primeira cena do filme? Tipo, posso começar falando do passado e mostrar ele depois, ou já tenho que mostrar ele para depois contar o passado? No argumento, não necessariamente. Depende muito de como você vai desenvolver a narrativa. Nem todo protagonista é apresentado na primeira cena. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome do filme, não. Não vou lembrar. Mas eu assisti um filme recentemente onde eu só conheci o personagem, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu só conheci o personagem principal na hora da virada de ato, no incidente incitante é que eles apresentaram o personagem principal. Isso acontece muito, às vezes, também em filmes onde o foco da história não é uma pessoa, onde o foco da história é um lugar, por exemplo. Então, você não tem ali o personagem principal, você tem o personagem principal, seria um lugar, uma cidade. Então, você tem essa possibilidade, sim. Eu assisti recentemente, não vou lembrar agora o nome do filme, mas eu assisti recentemente um filme onde a personagem principal só apareceu no incidente incidente, na virada de ato, que eu fui captar a mensagem de que a história ia ser contada a partir daquela personagem. Então, vai depender da forma como você constrói. Se você não quer apresentar a personagem principal,
Você pode, ali na sua primeira página, apresentar todo o contexto e deixar essa personagem principal como uma incógnita. Sei lá, você está escrevendo um filme de serial killer, por exemplo, e você está contextualizando a cidade, está contextualizando que tem pessoas desaparecendo da cidade, que tem notícias de desaparecimentos, de pessoas aparecendo mortas na cidade, mas você não sabe ainda quem é o personagem principal. Você passou 20 minutos apresentando o pesadelo que a cidade está passando, sem ter apresentado, de fato, esse personagem principal, que é o serial killer do filme. Estou dando um exemplo aleatório. Então, você pode deixar para apresentar posteriormente, vai depender aí de como você quer criar o suspense no espectador. O filme de terror é muito assim, né? Na verdade, sempre começa com uma história de morte que não é associada ao personagem principal, né? Aquela história contada ali, para depois o personagem principal aparecer, né? Então, isso pode acontecer, depende muito, acho que talvez do gênero também da história que você está contando. Tem dessa, gente. Os gêneros narrativos também têm uma estrutura um pouquinho diferente. Então, se você quer contar uma história de terror, por exemplo, acontecem coisas que são um pouquinho diferentes, a apresentação, o modo da história, então vale a pena estudar também. Então, acontece bastante isso. Eu sei porque eu sou fanática do terror, né? Gosto de saber. É isso aí, tá vendo? Vai depender aí de como você quer gerar suspense na história. Exatamente. Deixa eu ver. Aqui mais pergunta. Gente, tem bastante gente já saindo, mandando boa noite. Boa noite, gente. Obrigadão pela participação de todos vocês. Já estamos terminando aqui também, tá? O Carlos me perguntou, ela foge um pouco do assunto, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho disso. A pessoa que quer ser roteirista precisa fazer faculdade ou só cursos livres? Eu acho que quase todo mundo que é roteirista é formado por curso livre, porque não tem faculdade, né? O audiovisual, pelo menos do que eu sei, eu acho que é muito pouco que ensina roteiro, né? Você não tem faculdade de roteiro, você tem faculdade de cinema, e dentro do cinema você tem lá, da faculdade de cinema, você tem matérias. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade. Dentro da faculdade eu tive 5 matérias relacionadas a roteiro e 30 relacionadas a outras áreas. Então, você não precisa fazer faculdade de cinema para ser roteirista. Você pode fazer um curso livre e se tornar roteirista a partir de um curso livre. A faculdade ela vai te dar conhecimentos gerais sobre todas as áreas do cinema. Roteiro, direção, produção, distribuição, tudo. Toda a cadeia cinematográfica, da criação à distribuição, você vai passar por tudo. E num curso livre de roteiro, você vai focar ali só na escrita, na criação do seu roteiro. Aí tem as pós-graduações, que daí você pode fazer específicas em roteiro também. Aí tem. E aí eu vou contar uma novidade para vocês que ainda vai acontecer. A gente está planejando uma formação para roteiristas. Essa vai ser quase que um curso técnico de roteirista, que daí o pessoal vai passar por ficção, não ficção, a gente está montando ainda aqui no Roteiros Narrativos, mas vocês, quem tiver interesse, já fica meio de olho, que vai ter de tudo. Vocês vão aprender documentário, reality, gêneros, aquela formação, curso técnico mesmo, que a gente está preparando justamente para atender um pouco dessa demanda, porque a gente, pelo menos é um problema meu, que quando eu comecei, a gente fica meio perdido, né? Faz um curso aqui, tem que fazer outro. Sim. A gente vai fazer um cursão aí, que o cara vai sair preparado para fazer qualquer tipo de roteiro. Spoilers futuro. Já aproveitando. A Joyce pergunta: você tem alguma sugestão de número máximo de personagens para serem apresentados? Tenho medo de pôr muitos e confundir quem vai ler o argumento. Olha, a gente viu aqui que na sinopse de Tudo em Todo Lugar, ela apresenta 5. São 5 personagens. A Evelyn, o marido, o pai, a filha e a agente da Receita Federal. Então, é uma história contada por 5 personagens principais. Eu acho que é o teto. Eu acho que mais do que 5 ou 6 personagens fundamentais, você já tem aí um núcleo muito misto, onde a sua história pode se perder por você precisar desenvolver tantos contextos para cada um dos personagens. Então, personagem demais é um caminho fácil para se perder na história e lá no final você acabar deixando muita ponta solta. Porque personagem demais, você precisa concluir os personagens.
E aí, como é muito personagem, essa história pode ficar um pouco maçante até você conseguir concluir todos eles. A menos que, como um filme aí de terror e de serial killer, você vá matando um por um no meio do caminho até chegar no final só com 2 ou só com um sobrevivente. Se você não for matando eles pelo caminho, eu acho que 5, como no caso do filme que a gente analisou, é o máximo de personagens principais aí para sua história, senão começa a ficar complicada a construção. Tá. A Vivian perguntou, quando o roteirista iniciante tem uma ideia muito cara, é aconselhável apresentar os resultados do negócio ou isso é arriscado? Se você tem uma ideia muito cara, o roteirista iniciante sem experiência tem uma ideia muito cara, é um risco que você vai correr. A primeira coisa que eu falo é registra, sabe? Desenvolve minimamente um argumento dessa obra que você está criando e registra antes de apresentar para qualquer pessoa. Não brinca com o perigo. Se você acha que essa história é maravilhosa, que essa história vale o Oscar futuramente, vale o Kikito de Gramado, não mostra para produtoras ou para pitches em rodada de negócios, a menos que você tenha um registro dessa história. Não entregue de bandeja a sua história maravilhosa para ninguém sem ter ela registrada no seu nome, não. Tenha um pouquinho de paciência, desenvolve essa história minimamente, registra e aí começa a apresentar ela para possíveis produtoras, players, etc. Até que é uma coisa assim que eu vou comentar, que é uma pergunta que eu recebo muito. A Ariane pode confirmar se eu estou errado ou não. O pessoal pergunta muito sobre questão justamente de ideias caras, que entra fantasia, esse tipo de gênero, né? Sci-fi, que são gêneros caros de ser escrito, que aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem recurso para tanto. Mas aí, a gente, assim, eu sou aquela que toda produção nacional eu tento assistir, gente, para a gente poder entender o que o mercado está fazendo, os custos e como as histórias são contadas. Aí eu acabei falando esses dias, uma pessoa me perguntou, eu falei, gente, eu acho que não é tanto o quê, né, o tipo de gênero, o tipo de história, mas como a história é contada, né? Porque existem muitas formas de contar. Por exemplo, tem a história da Mila no multiverso, na Disney Plus, que é uma história de fantasia, de multiverso e tudo. Mas ela é contada de uma forma que permite que o mercado nacional banque a história. Entendeu? A gente tem várias histórias. Cidade Invisível é uma série de fantasia, mas a história é contada de uma forma que permita, né, o custo, né, a gente poder fazer essa série. Lógico, a gente está falando de Disney e Netflix, né? São gente que tem grana. Mas mesmo assim, eu acho que quando você pensa em histórias grandiosas, eu acho que existem formas de contar diferente, né? E eu acho que é isso que faz muito do projeto e do roteirista ter um certo destaque. Apesar da história ser uma história que potencialmente seja cara, qual forma você pode contar essa história que torna ela possível de contar dentro do audiovisual nacional, entendeu? Dentro dos recursos que a gente tem. Eu acho que é muito isso, gente. A gente tem que aprender, por isso que eu falo, a gente tem que assistir muito, entender o que está sendo feito, da forma que está sendo feita, para a gente poder contar nossas histórias. Não sei se você concorda. Concordo. Chega para mim também aqui algumas... chegou um tempo atrás um rapaz que queria produzir uma série e ele estava querendo montar o projeto, né, para apresentar a série dele, e eu conversando com ele, falei assim, uma das coisas que você precisa ter em média, quanto esse projeto vai custar, porque a primeira pergunta que vocês vão receber num pitch, numa rodada de negócios é, quanto esse filme vai custar? Quanto você acha que esse filme custa para a gente produzir? E ele falou que era 1 milhão por episódio. 1 milhão por episódio no mercado internacional é uma bagatela, é nada. Sim. Mas aqui dentro do Brasil, 1 milhão por episódio, numa série que ele tinha 20 episódios, e ele nunca tinha escrito nada, e era a primeira vez dele, era um roteirista desconhecido no mercado. Eu fui sincera com ele, olha só, você é um roteirista desconhecido no mercado, você está começando agora, 1 milhão por episódio, você dificilmente vai conseguir patrocínio produtora para esse projeto. A gente precisa entender também que são escalas. A gente precisa entender em que nível do mercado a gente está, para ir agregando valores e sim, se tornando conhecido e sabendo que você vai ganhando nome,
vai trabalhando e vai chegando e vai galgando lugares até você conseguir, de fato, produzir aí uma série de 1 milhão. Por exemplo, o filme Tudo em Todo Lugar, ele custou 25 milhões. 25 milhões para um filme nacional é dinheiro pra caramba. É uma obra caríssima dentro do Brasil. Só que, nos Estados Unidos, 25 milhões é um filme de baixíssimo orçamento. Filmes da Marvel, por exemplo, que constituem efeitos visuais de porte de filme de todo em todo lugar, são filmes de 200 milhões. A Marvel produz um filme com 200 milhões. Tudo em Todo Lugar foi um filme de 25 milhões. Baixíssimo orçamento para o mercado internacional. E ele chegou aonde chegou, só com 25 milhões. Inclusive, curiosidades, eu fiquei sabendo que os diretores de efeitos visuais, o pessoal que fez os efeitos visuais dos multiversos no filme, nenhum deles é formado, nenhum deles tem formação em efeitos visuais, e todos eles aprenderam em tutoriais gratuitos na internet como fazer efeitos visuais. Que legal. Eles fizeram, são o pessoal que fez os efeitos visuais do filme, e aí chegou aonde chegou. Mas por quê? Porque os criadores souberam contar a história. Você tem que saber contar a história. Eles contaram uma história que a Marvel precisaria de 200 milhões para contar, eles contaram com 25 milhões. Como ela falou, você precisa saber como é que você vai contar essa história. É isso, gente. E vocês, roteiristas, não precisam saber valores de história, tá, gente? Tá todo mundo perguntando, como que eu sei o preço? Preciso saber o custo. Não, vocês não precisam, é obrigação de vocês, gente. Tá? Mas eu sei que é muito difícil a gente saber preços de cinema nacional, saber quanto custa. Se você dá uma procurada na Wikipédia, às vezes vocês encontram alguns valores de filmes nacionais escritos lá. Tem alguns filmes, assim, que eu sei que gira em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, alguns um valor menor, mas às vezes você pesquisa lá no Google, vai na Wikipédia, na barrinha, acho que do lado direito, aqui, assim, às vezes tem preço, gente, eu não lembro de cabeça nenhum. Mas é o único lugar que eu encontrei preço de filme nacional. Foi lá na Wikipédia, alguns lugarzinhos, porque ninguém divulga, né? Para você saber quanto o seu filme vai custar, você vai precisar de uma parceria com uma produtora, você vai precisar desenvolver um projeto audiovisual, onde essa parceria com essa produtora vai analisar o seu projeto para entender o custo dele, quanto custa, porque para saber o orçamento de um filme, a gente precisa saber o valor de tudo. Precisa saber o valor da locação do set, do figurino e da água que o ator vai beber na hora da pausa. Então, tudo entra no orçamento do filme. Então, é um cálculo muito milimétrico que você, como roteirista, vai fazer em parceria já com uma produtora. Você precisa ter alguém na equipe que entenda de produção ou conseguir uma produtora para te ajudar a entender o orçamento do seu filme. O máximo que você dá para você fazer é isso. Vai lá, olha algum filme nacional mais ou menos parecido. Exatamente. Aproximadamente vai dar isso aqui, entendeu? Pós-produção também. Tudo isso entra no orçamento. A Michelle falou que no IMDb também, às vezes, tem o valor do filme, gente, para quem estiver curioso. O site Oca tem orçamento de filmes que foram produzidos com algum tipo de financiamento. Tem isso daqui também. Legal. Mas acho que não sei se na Ancine também, acho que tem alguma coisa, não tem? Tem, se você procurar no site da Ancine, você acha algumas informações muito importantes por lá também. Eu acho que é isso. O Oca sabia não, foi mal. A curiosidade da Cláudia. Quanto que ganha o roteirista de filme nacional? Tabela Abra, sonho, lembrando, não realidade. Isso que eu ia falar agora. Existe uma tabela lá na Abra, um parâmetro, sabendo que se você está começando agora, você não vai conseguir atingir o valor da Abra, mas por lá você tem uma média de por onde começar. Desce os 10 degraus e talvez você possa começar por ali até conseguir chegar lá na tabela da Abra. Abra é sonho, gente. Tipo assim, olha, acho que eu conheço poucos roteiristas, mas assim, gente, é poucos roteiristas, mas os caras já têm carreira na Netflix, na Amazon, HBO, Disney, sabe? É gente assim lá que já fez várias séries, ganha aquele valor. Mas é um patamar muito alto, é muito difícil, assim. Um roteirista iniciante que eu sei, assim, por exemplo, para uma sala de roteiro, ganha na faixa de uns 3 mil, 4 mil.
É isso, lá na Abra tá 8, 9 é sonho, entendeu? Mas é na média uns 4 mil. Como dizem todo filme nacional de baixo orçamento. É isso. Bom, gente, a gente já está chegando às 9 da noite, a gente já está no nosso horário, tem gente chegando bem atrasada. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta importante, alguma coisa assim que vocês querem muito falar? Muito grata a vocês por estarem aqui. Agora começou, gente. Vocês são demais, gente. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui. A Ariane já deixou. Você quer deixar o link, o arroba da sua rede social, Ariane? Vou deixar aqui, ó. Obrigada, gente. Sou Filmes lá no Instagram, tá ao contrário, tá Filme Sou lá no Instagram e no YouTube também. Se inscreve lá no nosso canal, que tem muito material bacana lá. Foi um prazer bater esse papo com vocês, adorei. Cresci muito aqui também. Muito obrigada por esse convite. Foi um prazer aqui estar com Roteiros e Narrativas. Espero que essa parceria siga adiante aí para a gente crescer junto